Bolsonaro se deu muito mal, pessoal, e ele vai ser traído pelos seus aliados, Zema, Tarcísio e Ronaldo Caiado. Eles podem até apoiar a anistia de Bolsonaro para que Bolsonaro não seja preso, mas a reversão da cassação política, eles querem Bolsonaro muito bem inelegível porque eles têm projeções para 2026. Planos próprios, porque já há uma consolidação dos comentaristas políticos que o bolsonarismo não depende mais da liderança de Bolsonaro. O próprio Bolsonaro percebeu isso e começa a ficar incomodado com o Tarcísio de Freitas, porque ele sabe muito bem que todos esses bolsonaristas vão querer apunhalá-lo pelas costas lá na frente. Mas qual a sua opinião sobre os impactos políticos e também jurídicos de Bolsonaro não ser mais a única liderança do bolsonarismo? Você concorda com isso também ou não? E mais ainda, Tarcísio, Zema e Caiado vão querer que Bolsonaro recupere os direitos políticos? Se você vê que o Bolsonaro se lascou, deixa o like e se inscreva no canal. Essa percepção de que o bolsonarismo já não depende mais de Bolsonaro para ser liderado é algo que nós estamos falando no canal já tem um bom tempo. Mas a Folha de São Paulo começou a perceber isso também. Porque a colunista política Camila Rocha fez um texto, sinceramente, bem mal escrito, confuso, mas ao mesmo tempo com informações interessantes, mostrando essa não necessidade da liderança de Bolsonaro no bolsonarismo. Porque ela faz ali uma divulgação de alguns resultados de pesquisas que foram conduzidas ao longo dos últimos tempos com pessoas que votaram em Bolsonaro em 2018 e também em 2022. E eles acreditam que o 8 de janeiro há toda uma manipulação do judiciário, que o Bolsonaro ele é um injustiçado, que Bolsonaro deveria ter decretado um estado de sítio, aquela bolsonarizada toda. Mas essa população, que é extremamente bolsonarizada, começa a identificar que existem outras figuras para além de Bolsonaro no bolsonarismo. Figuras que podem muito bem liderar o movimento para depois, caso Bolsonaro fique fora do jogo político. E o mais interessante é o seguinte, se Bolsonaro, ou melhor, se essas figuras derem acenos fortes aos valores bolsonaristas, essas pessoas, ou os bolsonaristas, vão com quem quer que seja, com o candidato bolsonarista da vez. E isso está muito indicado com pesquisas que estão sendo reveladas, que estão sendo feitas nas capitais, em estados que nós temos governadores bolsonaristas. Em São Paulo e em Minas Gerais, onde você tem Tarcísio de Freitas e o Romeu Zema, nas duas capitais, tanto em São Paulo quanto em Belo Horizonte, a influência no voto da população de Zema e Tarcísio é maior do que a de Bolsonaro. Tudo bem que na margem de erro eles são empatados. Além da margem de erro, Bolsonaro, Zema e Tarcísio, eles influenciam igual. Mas, numericamente, nas capitais, Zema e Tarcísio influenciam mais do que o próprio Bolsonaro. E isso diz muito, mas muito mesmo. Significa que, para o apoiador, para o bolsonarista, das capitais pelo menos, Zema em Belo Horizonte, Zema é equiparável a Bolsonaro e em São Paulo, Bolsonaro é equiparável a Tarcísio de Freitas. E essa é mais uma pesquisa que corrobora com aquilo que nós estamos falando que Bolsonaro perdeu completamente o monopólio do bolsonarismo. As pesquisas que foram feitas pelo Instituto Paraná e divulgadas pelo PL mostram que Lula tem a mesma quantidade de intenção de votos, independentemente do candidato bolsonarista. Lula tem a mesma quantidade de votos diante de Bolsonaro, diante de Tarcísio e diante de Michele Bolsonaro. Dentro da margem de erro tem ali pequenas alterações, mas o resultado é o mesmo, mostrando que não importa se é Bolsonaro, se é Tarcísio, se é Michele ou se é a Paolinha Guerreiro aqui atrás. Se Paolinha Guerreiro comungar com os valores bolsonaristas, os bolsonaristas vão votar na Paolinha Guerreiro. E como nós vimos que a influência de Tarcísio e Romeu Zema nas suas respectivas capitais é equiparável ao Bolsonaro, nós podemos ter mais um elemento para concluir que há sim um fim do monopólio e a ascensão de novas lideranças bolsonaristas, o que, como nós estamos falando, é péssimo para Bolsonaro. Infelizmente, o PL, que estava fazendo as pesquisas sobre 2026, vai suspendê-las a partir do segundo semestre, segundo informações da Bela Megali do O Globo. O PL agora vai fazer pesquisas a respeito das capitais ou da campanha municipal, principalmente para definir os vices de
Ricardo Nunes em São Paulo e também do Alexandre Ramagem do Rio de Janeiro. Então, durante um tempo, nós não vamos ter mais as pesquisas do Instituto Paraná avaliando os cenários para 2026. A última pesquisa talvez possa ser divulgada mais alguma coisinha mais para frente, mas a última pesquisa mostrou esse empate técnico nas lideranças bolsonaristas, o que foi um resultado muito, mas muito ruim para Bolsonaro. Talvez outros institutos mostrem algo do tipo, mas façam projeções para 2026, mas aí é muito ruim porque muda o instituto, muda a fórmula de pesquisa e aí não é legal. É interessante nós acompanharmos os resultados do mesmo instituto. E é por conta de todo esse movimento de perda de monopólio que o Bolsonaro está extremamente preocupado com a ascensão do Tarcísio de Freitas e também incomodado. Segundo informações do Bruno Bogossian da Folha de São Paulo, existe um incômodo do Bolsonaro com o crescente poderio e fortalecimento do Tarcísio de Freitas com a sua aceitação para além do núcleo bolsonarista. Porque o próprio PL quer Tarcísio de Freitas como candidato ao Planalto, mesmo que Bolsonaro recupere os seus direitos políticos. Porque a rejeição de Tarcísio é bem menor do que a rejeição de Bolsonaro. Só que com essa ascensão de Tarcísio de Freitas, a margem de ação de Bolsonaro fica muito menor, porque a direita fica muito menos dependente dele, como nós já estamos falando há muito tempo. E segundo Bruno Bogossian, que mensurou isso com aliados de Bolsonaro, a ascensão de Tarcísio de Freitas atrapalha Bolsonaro em dois aspectos. O primeiro é a reversão da cassação política. Bolsonaro não poderá disputar 2026. Ele está cassado em dois processos. E também, dificilmente Bolsonaro vai conseguir controlar Tarcísio de Freitas se Tarcísio for eleito ou chegar ao poder, não somente no poder do estado de São Paulo. Bolsonaro quer ter influência sobre Tarcísio, mas Tarcísio vai descartar o ex-presidente. E agora eu começo a ver os problemas jurídicos para Bolsonaro, porque a gente sabe que há todo movimento para anistiar o ex-presidente. E eu acredito que sim, Arthur Lira vai conseguir anistiar Bolsonaro. Eu fico cada vez menos esperançoso com relação à prisão de Bolsonaro. Porque uma anistia mesmo, não vai passar. O STF já tem, que é inconstitucional. Mas a jogada que Arthur Lira está fazendo para anular as delações de Mauro Cid e as investigações com Bolsonaro, isso tem muita chance de prosperar. E vai ter apoio da direita. Entretanto, cada um olha para o seu umbigo. Se Zema, Tarcísio ou Caiado estiverem bem posicionados ou cotados para serem presidentes em 2026, por que eles vão apoiar a reversão da cassação política de Bolsonaro? Na minha opinião, eles não vão. Eles vão trabalhar pela anistia de Bolsonaro, para mostrar que eles são bolsonaristas. Agora para caçar não. E a jogada, para reverter a cassação não. E a jogada vai ser o seguinte, nós já não prendemos Bolsonaro, a cassação permanece. Essa é a jogada e Bolsonaro está sendo duramente apunhalado pelas costas. Tarcísio de Freitas já percebeu e já reagiu a esses ataques e esse desconforto bolsonarista que foi causado contra ele. Como que ele reagiu? Porque houve ataque do Carluxo e houve ataque também do Silas Malafaia. Tarcísio falou, opa, eu sou bolsonarista, deu uma declaração no fim de semana, eu sou bolsonarista e continuarei sendo bolsonarista. Por quê? Porque se ele já começar a fazer xixi fora do pinico, ele vai ser queimado com os bolsonaristas, igual Joyce, igual Frota e principalmente igual ao João Dória. João Dória foi escorraçado quando ele começou a se colocar como postulante ao Planalto, isso já em 2020, principalmente durante a época da crise sanitária. Dória foi comido pelos bolsonaristas e agora nem político nada ele é. Tarcísio é mais esperto que Dória, está sendo orientado por Gilberto Kassab e faz esse jogo sem pressa, recuando no momento necessário para apunhalar Bolsonaro pelas costas, quando for o momento certo e o momento está chegando.